ela é uma da Federal de Viçosa, certo? Vamos lá, gente. No interior de um calorímetro de capacidade térmica desprezível, então, por favor, o calorímetro participa ou não? Não. O calorímetro está fora, certo? Capacidade térmica desprezível. São misturados 120 gramas de gelo a menos 15 e 5 gramas de água a 20, certo? Beleza. O calorímetro é mantido hermeticamente fechado à pressão de 1 atm, condição em que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O calor específico do gelo e da água são, respectivamente, meio e 1, certo? Meio e 1 caloria por grama de grau Celsius. E a temperatura de fusão do gelo é 0, certo? A temperatura de fusão do gelo é 0. Beleza. É correto concluir, então, que na situação de equilíbrio haverá no interior do calorímetro apenas água acima de 0, água e gelo a 0, apenas gelo a 0, apenas gelo abaixo de 0, apenas água a temperatura de 0, certo? Bom, essa aqui é a questão clássica, que inclusive na aula teórica eu fiz o modelo da FUVEST para a gente treinar. É aquela de gelo que a gente não sabe o que acontece com o gelo, certo? Tudo bem? O gelo, gente, ele estava a menos 15, né? E ele tem várias possibilidades. Ele pode só esquentar um pouquinho. Ele pode esquentar até 0 e parar por aí. Ele pode esquentar até 0 e derreter uma parte. Ele pode esquentar até 0 e derreter tudo e virar água a 0 e parar por aí. Ele pode aquecer até 0, derreter tudo, virar água a 0 e essa água ser aquecida. Então a gente tem várias possibilidades. E vocês lembram o que é que a gente faz quando é assim? Quando nós temos gelo e não sabemos o destino dele, a gente faz como uma menina falou uma vez na aula, balanço geral. Pelo amor de Deus, uma vez eu dando aula, gente, como é que faz? Aí a menina, balanço geral. Não, balanço geral é com Oloares na Record, certo? Aqui é balanço energético, beleza? O que é o balanço energético mesmo? Nós vamos fazer, vou tampar o Oloares aqui. Nós vamos tampar. Nós vamos calcular a quantidade de calor que o gelo precisa para derreter por completo e quanto que os corpos mais quentes podem ceder para ele. Vamos começar por gelo. Pessoal, o gelo estava a menos 5, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele primeiro vai esquentar até 0, porque o 0 é a temperatura de fusão, para depois derreter, certo? Então, é um calor sensível, que está variando a temperatura, e um latente para mudar de fase. Então, vamos lá. Então, é calor sensível mais o latente, ok? Que macete mais que mole. Ok? Beleza, vamos lá. Qual que é a massa de gelo, gente? 120. Calor específico do gelo é meio. E o delta teta, temperatura final 0, menos a inicial, que era menos 15, né? Vai dar mais 15. Isso aqui mais calor latente, que mole, em que o M é a massa que mudou de fase. Gente, eu quero que o gelo derreta todo, né? Então, qual massa eu vou usar? 120. E o L é 80. Quanto que o gelo precisa ao todo, então? Para derreter por completo, 10.500 calorias. Quem é que vai ceder calor para o gelo? É a água, certo? A água vai ceder calor para o gelo. Gente, a água será resfriada, então o calor dela é do tipo sensível. Que macete? Vamos lá, massa de água, pessoal, 5 gramas. Calor específico da água, 1. E o delta teta, vamos relembrar? Quando você está fazendo balanço energético, você supõe que a água vai ceder até 0. Certo? Para a gente ver quanto ela cede até 0, porque na hora que ela chegar, o gelo está esquentando, derretendo, na hora que ela chegar a 0, cessam as trocas, né? Então, o delta teta, a gente supõe que a água vai até 0. Então, qual vai ser o delta teta? Temperatura final 0, menos a inicial, que é 20, certo? Gente, olha a quantidade de calor que a água pode ceder. 100 calorias, cara. A água só pode ceder 100 calorias. Conclusão. Você percebe que a água nem de longe vai derreter todo o gelo. Aliás, vamos fazer uma observação aqui. Quanto que o gelo precisa só para esquentar, ó, gente? Pessoal, para esquentar é calor sensível, né? Olha ele aqui, ó.
60 vezes 15, certo? 60 vezes 15, isso vai dar 900 calorias, né? 900 calorias. O gelo, só para esquentar, ele precisa de 900 calorias. E aí eu pergunto a vocês, a água consegue esquentar o gelo? Gente, a água não consegue nem esquentar o gelo, certo? Ela não consegue nem isso. Então, conclusão, o gelo, ela consegue esquentar, é óbvio, mas só um pouquinho. Tá? Quando eu estou falando assim, ela não consegue nem esquentar, ela consegue, mas só um pouquinho. Conclusão, o gelo não vai chegar até zero. É isso que eu estou querendo dizer. Ela não consegue esquentá-lo até zero. Então, o gelo nem chega até zero. A temperatura final, então, será menor que zero. E se a temperatura final é menor que zero, é porque a água fez o quê? É porque a água congelou. Então, ó, fique claro para todos. A água só pode ceder 100 até zero. E o gelo precisa de 900 calorias para chegar até zero. Então, a água não consegue nem aquecer o gelo até zero, certo? Então, o gelo, na verdade, vai ficar abaixo de zero. E se a temperatura final é abaixo de zero, então o que a água vai ter que fazer? Esfriar até zero. Congelar. Lembra-se que enquanto muda de fase, não muda a temperatura, certo? Virou gelo a zero, esfria até a temperatura final, certo? Então, conclusão, temperatura final negativa e só teremos apenas gelo lá dentro. Tá? E teremos apenas gelo, certo? Tá, aí a resposta é letra D. Mas você sempre pergunta assim, professor, tem como descobrir essa temperatura abaixo de zero? Claro que tem, claro que tem. Princípio geral, certo? Então, gente, se eu quiser saber a temperatura de equilíbrio, nós vamos no princípio geral. Lembre-se do que combinamos, né? Monte o roteiro primeiro, certo? Então, vamos começar pela água, que ela é a mais difícil aqui da história. Gente, a água no início, ela estava a quanto? 5 graus. Aí, o que vai acontecer com ela mesmo? Primeiro, ela vai ser resfriada até zero. Calor do tipo sensível, né? Está variando a temperatura. Chegou no zero, a água agora vai congelar. Calor latente agora, estamos mudando de fase, né? Quantidade de calor latente. E ela vai virar gelo. Gelo a quanto? Gelo a zero. Porque enquanto muda de fase, não muda a temperatura. Depois que ela virou gelo, agora ela vai ter que esfriar de novo. Porque a temperatura final é negativa, né? Então o gelo será resfriado até uma temperatura final teta. E aqui é outro calor sensível, certo? Beleza. Gelo agora. O gelo estava a menos 15. E nós vimos que ele não chega nem a zero. Então ele aquece um pouco até uma temperatura final teta. Quantidade de calor sensível, pois está variando a temperatura. Somatório dos calores é igual a zero. São quantos calores aqui? Vou pegar aqui a caneta. 1, 2, 3, 4, certo? Então, calor sensível da água, mais calor latente da água, mais calor sensível do gelo, que a água agora virou gelo, certo? Mas, gente, esse aqui, só para não confundir com o outro, eu chamei só de calor sensível, tá bom? Mas é gelo também, né? Vamos lá. Calor sensível da água, que macete? Massa de água, 5. Calor sensível da água, 1. E o delta teta? Final, que é 0, menos a inicial, que é 20. Certo? Olha só. Perdão, aqui tem um erro, né? 20, certo? Não é 5, não. É 20. 5 é a massa, né? Perdão, gente. Às vezes passa batido, eu nem vejo, tá? Vamos lá. Então, massa de água é 5, calor específico da água é 1, delta teta, temperatura final 0, menos a inicial, que é 20. Beleza. Calor latente agora. Calor latente aqui mole. E que o M é a massa que mudou de fase. Gente, qual foi a massa de água que congelou? Tudo, 5 gramas. E qual que é o calor latente de solidificação? Menos 80, certo? Esse calor sensível agora, vamos lá. Que macete? A massa de água, que agora é gelo, né? Virou gelo agora. 5. Calor específico do gelo agora. Meio
e o ΔT, temperatura final θ, menos a inicial, que é 0, certo? Beleza. E por último, esse calor sensível aqui, ó. Que macete. Gente, qual que é a massa daquele gelo ali? Ó? Diferente do outro, hein? São gelos diferentes. Massa daquele gelo ali, 120. Calor específico do gelo, meio. E o ΔT, temperatura final θ, menos a inicial, que é menos 15. Gente, menos o menos 15 vai dar mais 15. Essa soma aqui tem que dar 0. Somatórios, quantidade de calor igual a 0. Beleza? Fazendo os cálculos, eu encontrei uma temperatura final de menos 6,4. Beleza? Confirmando que realmente a água congela, como nós havíamos visto, certo? Gente, espero ter vos ajudado, certo? Muito obrigado e até a próxima.